Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries, vamos falar de uma série que tá fazendo muito barulho, vamos também falar de Falcão e o Soldado Invernal, e pra isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e juntamente com o Everton a gente tem convidadas especiais pra esse podcast, a gente tá com a Aline, a gente tá com a Gabi, lá do Geekettes. Meninas, muito obrigado por aceitar participar do podcast, né? Sejam bem-vindas. Olá, queridos amigos ouvintes do Sofaverso, como vocês estão? Eu sou a Aline, eu vou me apresentar porque as pessoas confundem a nossa voz, né, Gabi? E nós somos integrantes do podcast nerd mais feminino aí da podosfera Geekettes. Isso, e eu sou a Gabi, estou muito feliz com o convite e esperamos agregar bastante aqui hoje no episódio do Sofaverso. Eu tenho certeza que sim, também estamos felizes e antes da gente começar a discutir da série, eu quero que vocês façam todo o jabá possível e imaginável do Geekettes, do seu podcast, de página, de qualquer outra coisa que vocês queiram falar, o espaço é de vocês, podem falar à vontade. Bom, como eu já comentei aqui com vocês, nós fazemos parte de um podcast nerd, nós falamos de cultura pop, somos 3 integrantes mulheres, nós falamos tanto de cultura pop ocidental como também oriental e temos uma integrante que não está aqui hoje, que é a Jaqueline, e vocês nos encontram em qualquer agregador de streaming e também nas redes sociais nós temos o Instagram, o TikTok, YouTube, Facebook, Twitter e em todos eles vocês nos encontram como Geekettes_podcast. Eu vou soletrar porque algumas pessoas se confundem, tá? É Geekettes, Geekats _podcast, tá bom? Eu falei certo? Falou sim, eu tava já com o microfone aberto pra falar um errou, mas deu certo. Eu vou soletrar, só que eu vou soletrar errado. Olha, TikTok a gente não tem. TikTok a gente não tem, né, Everton? Vamos pensar em utilidades pro TikTok? Vamos baixar o TikTok, procurar Geekettes lá e ver como é que as meninas fazem. Pra gente não copiar, mas pelo menos ter uma ideia, né? Um padrão pra seguir. Mas, ó, pra você ouvinte do Sofaverso que não conhece o Geekettes, tá conhecendo agora, e todos os links lá de rede social e pra você encontrar o podcast delas vão estar aqui no post desse episódio, então vai lá que vale muito a pena, tem episódios bem legais, eu escutei basicamente todos, só não escutei alguns que eu ia tomar spoiler de algumas coisas que eu não queria tomar spoiler, então, mas um dia eu vou chegar lá, eu vou conseguir zerar a fila e escutar todos os podcasts. Mas bem, vai lá que vale muito a pena. E a gente se reuniu hoje aqui pra falar de Falcão e o Soldado Invernal, essa segunda série original pra Disney Plus, né, esse novo serviço de streaming, a continuação do plano de dominação mundial da Disney tá forte, com um serviço de streaming e com essas séries novas da Marvel. E essa segunda série que chega depois de WandaVision, as meninas, aliás, gravaram sobre WandaVision, muito certo? Sim, gravamos. Nossa, acompanhamos e o último episódio a gente assistiu de madrugada, viradas. Foi. Nossa, porque meus parabéns. a gente tomava muito spoiler no decorrer do dia e aí a gente decidiu que iríamos acordar às 4 da manhã para assistir o último episódio, porque eu me negava a tomar spoiler. E aí a gente assistiu às 4 da manhã. Olha, eu também tomei spoiler de WandaVision. Quem não tomou o spoiler de WandaVision? É que a gente, no caso, não entrava nas redes sociais na sexta-feira, até assistir o episódio. Sim. Mas mesmo assim ainda, porque, por exemplo, como a gente tem que postar as coisas, né? Então a gente acabava entrando pra postar. Né? E assim, o pessoal não tem um alerta de spoiler, bum, o spoiler tá ali. Eu ficava, bacana, obrigada. E a gente acabou até falando disso, né, Everton? Quando a gente gravou sobre WandaVision também, dessa explosão nova não nova, né, mas novamente as pessoas estão jogando spoilers na sua cara sem pensar 2 vezes, né? Aconteceu muito com o WandaVision. E eu não sei se aconteceu com vocês com o Falcão e o Soldado Invernal. Sim. Também. O último episódio, por exemplo, tinha spoiler sem dó na internet do uniforme dele. O último episódio foi o único que eu não entrei em rede social porque eu queria assistir o episódio sem tomar nenhum spoiler. Então não entrei em rede social durante a sexta-feira inteira. Consegui, fui forte. Parabéns, porque, assim, olha, era na cara, assim, não tinha nem dó. Era vídeo, era foto, era tudo, era comentário. Nossa, eu ficava, gente, por que vocês estão fazendo isso? Me dá 24 horas, né? Eu ainda não assisti. A gente já era pra ter aprendido a lição com Game of Thrones. Ninguém quis saber, né? Aí, é verdade, acontece, Game of Thrones.
Game of Thrones era o aprendizado, a gente que não quis. A gente teve exemplos, né? Mas bem, essa segunda série original da Disney Plus chegou no dia 19 de março, estreou seu primeiro episódio e terminou agora no dia 23 de abril, 6 episódios, foram 2 episódios a menos que WandaVision, mas também eram episódios maiores, né? De 50 minutos, normalmente, mais ou menos, né? E terminou no dia 23 de abril com 6 episódios. O showrunner, o cara que comanda a série é o Malcolm Spellman, é um cara que, ele é showrunner de uma série, a série mais famosa que ele foi showrunner, que ele comandou é Empire, e quem dirige todos os episódios é a Kari Skogland, que é uma canadense que tem, assim, um currículo em séries gigantesco. Ela dirigiu The Walking Dead, Vikings, The Handmaid's Tale, que foi a principal série que ela dirigiu mais episódios. Então, ela tem um conhecimento vasto, assim, no mundo das séries, tá sempre dirigindo. Porque esses diretores de série, na maioria, dirigem 2 episódios aqui, 3 episódios ali, 4 episódios ali. E agora, nessas minisséries, né? Porque essas séries da Marvel não estão tendo segundas temporadas confirmadas, porque eles estão trabalhando mesmo com essa ideia de ser uma coisa mais fechadinha, né? E depois eles continuam no cinema, provavelmente, como é o caso que vai acontecer aqui no Falcão e Soldado Invernal. Mas bem, antes da gente começar a dissecar, falar dos... obviamente, vai ter spoilers. A gente falou de spoilers e no podcast vai ter spoilers, né? Porque a gente tem que falar spoilers, porque senão não tem graça. E antes da gente começar a comentar dos personagens, dos momentos que a gente mais gostou, quero saber da Aline e da Gabi quais foram as suas impressões gerais da série. O que vocês acharam dessa nova série, dessa nova empreitada da Marvel agora nas séries? Olha, eu sou muito fã de Marvel, porém esse núcleo, em especial, eu não sou muito chegada. Que eu não curto muito o Soldado Invernal, esse personagem, pelo menos não do MCU. E o Falcão, eu não curtia muito. Porém, na série, e o objetivo da série, que foi a aceitação do escudo, né, e do manto de Capitão América, foi uma surpresa grata pra mim. E eu confesso que eu passei a gostar do personagem e também a respeitar mais o personagem. Então, eu particularmente gostei e tive uma surpresa muito grata. Eu partilho desse mesmo sentimento. Eu gosto muito das questões que o núcleo do Capitão América aborda, né, que é um pouco mais político, um pouco não, né, é político e toda essa questão, eu gosto. Porém, eu não tenho um apreço tão grande pelo Soldado Invernal. O Sam, eu não gostava nem desgostava. Então, assistir a série e poder conhecer um pouco mais, principalmente dele, né, que a série, na realidade, é voltada pra isso, né, como foi WandaVision, pra gente entender a Wanda aceitando, né, o que ela é e tentando aprender, né, e vai aprender ainda, né, pelo não aprendeu a controlar os seus poderes. Em Falcão e Soldado Invernal, a gente vê ele aprendendo e aceitando se tornar o Capitão América, né? Então, eu gostei bastante da série. Eu tenho algumas ressalvas com questões de... Achei muita informação para 6 episódios. Eu achava que algumas coisas não encaixavam tão bem. Achei algumas coisas, tipo, exploradas muito rapidamente e eu ficava um pouquinho perdida. Mas, no geral, eu gostei bastante da série. Bastante mesmo. Cara, eu gostei bastante porque um dos meus filmes preferidos do MCU é o Capitão América Soldado Invernal. Se não é o preferido, sabe? E como a série tem muito daquilo do que é do filme, eu adorei a série. Eu gostei bem mais, assim, do que WandaVision, por exemplo, comparando as duas séries. Eu gostei muito mais do Falcão e Soldado Invernal, porque eu achei que a série, ela, apesar dela ter um ritmo de série mesmo, com capítulos longos, tal, de 50 minutos, ela traz um espírito, ela é bem montada os arcos como se fosse realmente um filme, sabe? Se ela fosse um filme, ela funcionaria do mesmo jeito. E mesmo assim, não quer dizer que tem encheção de linguiça, entendeu? Eu acho que as informações que ela traz são pertinentes para o mundo lá, principalmente quando ela introduz outros personagens, como o Barão Zemo, como o Mercador do Poder, como as Dora Milaje. Eu acho que é muito bem encaixado todos os personagens que aparecem, sabe? Pra mim, funcionou muito bem essa série. Eu partilho muito do que o Everton falou. Primeiro porque quando foi anunciada a série, todo mundo tava com aquele espírito que ia ser parecida com Capitão América 2, que também é um dos meus filmes favoritos do MCU. Então eu falei, pô, espionagem, ação, tal, deve funcionar legal. E eles colocaram isso na série, então
me entregou bem. E diferente de WandaVision, WandaVision, ela tem um começo ali que tenta ser mais diferente da fórmula, vamos dizer assim, e depois ele encaixa pra reta final. Essa, desde o começo, é a fórmula do MCU. Desde o começo você tá mostrando o personagem ali, como eles mostram em todos os filmes que eles fazem. E aqui eles fazem a mesma coisa. E coisa que a Gabi falou, de que realmente essas séries estão trazendo esses personagens que a gente, não é que a gente não se importa tanto durante os filmes, mas eles não têm tempo de tela suficiente pra você criar uma empatia como você tem com o Capitão América, com o Homem de Ferro e com todos os outros personagens. Então, esse é o objetivo das séries da Marvel, né? Você criar, dar um background, dar uma história maior, encorpar esses personagens dentro dessas séries, né? Pra depois levar eles pra um lado maior ou pra um papel maior dentro dos seus filmes. E nesse, bem especificamente, o WandaVision criou lá, a Wanda mostrou ela toda a jornada do luto dela ali, até ela se tornar a personagem mais poderosa do MCU. E aqui vai mostrar justamente o título da série tinha que ser Falcão gigantesco e o Soldado Invernal bem pequenininho, assim, sabe? Sabe quando tem aquela observação das compras que você faz ali? Concordo plenamente. Concordo plenamente. O Soldado Invernal é um dos pontos que eles quiseram trabalhar com aquela ideia dele se redimindo e tal, mas eles trabalham um pouquinho no começo, um pouquinho no final e ok, sabe? Mas o que a gente comentou até no nosso podcast, que a gente sentiu, que assim, a Marvel, eu gosto muito desse estilo de universo compartilhado da Marvel. Porém, por conta da pandemia, a gente teve adiamentos de filmes e de séries e essa troca no calendário, né? Teve que ocorrer isso. Então, eu acredito que essa série, como ela seria a primeira do Disney Plus, a gente não sentiria tanto isso porque já teriam acontecido alguns outros filmes, como por exemplo o filme da Viúva Negra. Então alguns personagens que, pra quem não conhece tanto do universo Marvel, ficou um pouco perdido, ficou um pouco solto, talvez eles não ficariam tão soltos como por exemplo a Madame Hydra ou outros personagens que o Zemo, por exemplo, a gente já conhece bem. As Dora Milaje, que qualquer aparição delas é perfeita. Mas alguns outros ficou parecendo um furo por isso, porque eu acredito que eles vão se encaixar em algum outro momento. E ali ficou solto, ficou como uma coisa que se tirasse não mudaria em nada na história, sabe? O que eu sentia por exemplo, essa questão do próprio Bucky. Eu achei que ia ser explorado na mesma quantidade de tempo, de espaço, não sei se é exatamente essas expressões que eu poderia usar, mas ia ser explorado toda a jornada do Sam pra ele aceitar o escudo, e também a jornada do Bucky seria mais explorada. Eu esperava que seria isso, entendeu? E de alguma forma essas duas jornadas se encontrariam e eles se ajudariam. Porém, aconteceu isso de uma certa forma, mas eu senti falta de explorar mais também o Bucky, porque que nem você comentou, a gente vê ele fazendo a terapia no primeiro episódio, no segundo episódio ele já tá assim, fora da terapia, no terceiro ele já tá viajando pra dar porrada na cara dos outros, e aí, tipo, cadê a terapeuta? Ele foi preso porque ele pulou a terapia? O que aconteceu? Tá tudo certo? Agora tá liberado? Faltou mais terapia pra ele durante os episódios. Não, porque eu queria que fosse explorado isso, porque, né, é um trauma dele, um puta trauma do personagem, então eu esperava que isso também fosse explorado, e aí, não sei. Foi bem legal a cena que mostram a redenção dele em Wakanda, ele como lobo branco, quando ele realmente foi liberto daquele projeto da Hydra e tudo mais. É uma cena muito bonita, mas eu achei uma cena pequena. Valeria mais tempo de tela. Concordo com vocês exatamente nessa parte. Quando eu falei que o título Falcão tinha que ser bem grandão, porque justamente a série, a ideia inicial do primeiro episódio realmente é muito isso que vocês comentaram, de que você vai ter os dois personagens ali com suas histórias contadas até chegar num final que as histórias se converjam e eles consigam chegar numa reta final juntos ali. Então vai crescer os dois personagens juntos. E não é exatamente o que acontece, né? O Sam é o personagem principal. A série se trata sobre a passagem não do bastão, mas do escudo aqui nesse caso, né? Do Sam se reconhecer como o Capitão América e como esse novo herói do MCU. E o Soldado Invernal, ele tem ali a sua parte na série que eles vão colocando pitadas, e depois quando entra o Barão Zemo eles também tentam colocar mais uma pitada, mas fica meio que uma repetição do que eles já fizeram no Guerra Civil, que é tipo,
eu posso controlar você, mas não vou controlar, enfim, fica meio que essa tensão que não vai muito pra frente. E aí eu acho que o personagem acaba se perdendo e vai se encontrar um pouco melhor lá no final. Mas faltou um pouquinho, por exemplo, aquele caderno que ele tem, o Buck, poderia ter sido mais explorado, né, durante a temporada. Exatamente, tem trocentos nomes e eu fiquei, nossa, que legal, vai mostrar ele. 2 episódios a mais já ficaria bacana. Fariam diferença, eu acho. E não só na questão do Buck, mas eu acho que outros personagens também poderiam ter sido mais bem explorados. O próprio agente americano, né, que na realidade era o Capitão América no começo, eu gostaria também de ver a história dele um pouco mais explorada, porque eu também achei que foi um pouco rápido, sabe? Eu gostei da forma como o personagem foi criado, gostei também da forma como o arco do personagem se fechou, né, para um futuro aí da Marvel, mas eu gostaria de ver ele mais bem explorado. A própria Sharon, né, Agente 13 também, eu queria ver um pouquinho mais pra entender como que ela virou tudo aquilo, sabe? Claramente ela tem motivos para ter ranço do governo americano, né? Afinal de contas, quem não tem? Mas, né, eu senti falta disso, sabe? De um pouquinho de detalhes que tornariam a série um pouquinho mais palpável pra mim. Não que isso torne ruim, eu só queria um pouquinho mais, entendeu? O Kevin Feige tem ele já comentou antes de sair das séries que ele tinha esse projeto que a série sem essas histórias ia ser mais ou menos 8 horas pra todas as séries, então logo você pode esperar que é mais ou menos a mesma coisa, só que eles vão dividir ou em episódios menores, que nem fizeram com WandaVision, ou vão fazer episódios um pouco maiores, que nem fizeram com Falcão Soldado Invernal. Uma coisa que eu particularmente achei, a gente tá falando dos personagens principais ali, do Falcão e do Soldado Invernal, o arco do Falcão, de você receber o manto, de você se entender, e obviamente a mensagem principal da série é uma mensagem que foi muito bem feita pela Marvel, que é você trazer o aspecto ali do mundo no MCU contrastando e adaptando pra realidade que a gente tá vivendo agora. Isso foi muito bem feito mesmo, tanto na parte visual, mas os diálogos da série são muito bons, como já tinha sido no WandaVision, né? WandaVision já tinha tido ótimos diálogos, assim, as linhas de diálogos, e aqui eles mantêm isso muito bem. Verdade. E o arco do personagem principal, do Falcão, pra mim, ele é retocável. Eu acho que ele funciona muito bem, do começo ao fim. Sim, foi por isso que eu até comentei de uma surpresa grata, porque eu não esperava isso. A Marvel poderia simplesmente ter pego o Falcão ali quando ele recebeu o escudo e ficado por aquilo. Beleza, eu já recebi o escudo, já sou o Capitão América. Mas não, toda a jornada da aceitação da questão racial que ele enfrentou é muito bonito mesmo. E ele, quando ele aceita o escudo, né, a gente sente o peso realmente daquele símbolo que o escudo traz. Não foi só, o Capitão América do Steve envelheceu e deixou aqui comigo. Não, ele é o Capitão América, ele aceitou aquilo e o resto tem que aceitar também, porque eu achei maravilhoso. Não, eu concordo totalmente com você. E a construção do arco dele, de você trazer a irmã dele, você trazer o background do barco, da família dele, todo você vai criando uma estrutura pra se aproximar daquele personagem. Logicamente, você tem o conhecimento que ele era companheiro do Capitão América até ali. Você não tem todo esse background de personagem que eles colocam aqui na série, da família, do que ele tem o passado, e as pitadas dos problemas raciais que eles vão colocando durante a série pra esse personagem especificamente, por mais que ele seja um herói, ele tem dificuldade pra conseguir empréstimo em banco. Sim. Tem a cena do policial lá que não sabe, que nem repara que é ele, né, e já age de uma maneira completamente diferente do que agiria com o Buck. Então, essas pitadas que a série vai colocando, elas são muito bem são feitas. Reais, né? Esse é o mais interessante disso, que é o que eles realmente... Eles não, né? Em qualquer lugar. Que acontece, que é o preconceito. E o cara ajudou a salvar metade do universo. E ele não consegue um empréstimo. É um absurdo. É um absurdo. Eu jogaria na cara do moço do banco. Eu falo, meu anjo, eu salvei metade da sua família e você não quer me emprestar dinheiro. Não, é um absurdo. Cara, e a parte a introdução do Azaia também, cara, pra demonstrar isso é maravilhoso também. É isso que eu ia comentar. Nossa, esse personagem, meu Deus. Que nem vocês usaram a palavra, é irretocável, é perfeito. O arco desse personagem era assim, de encher os olhos. Inclusive, chorei, já vou deixar claro que chorei enquanto ele fala. Toda vez que ele aparecia, meu olho enchia de água, e no final também chorei horrores, porque falei, é muito forte, é muito representativo. Eu concordo totalmente, eu também fiquei bem balançado no final, com o discurso final. Primeiro que a gente tem um diálogo muito
forte, né, lá no 5º episódio, que esse personagem é importantíssimo pro Sam também entender se o legado vale a pena, porque se discute muito ali, eles se discutindo muito se o legado era representar os Estados Unidos, representar os homens brancos de olhos azuis, como eles ficam comentando, o Isaiah principalmente, que obviamente o passado dele foi todo destruído e apagado, então eu acho que ele sente muito medo de que se repita com o Sam a mesma coisa, se ele for pra frente com essa história, com essa vontade de ser o Capitão América, mas o Sam consegue entender, pegar isso de uma forma e entender que o legado não é da América, o legado é do Steve Rogers, né, do personagem, da pessoa que ele acompanhou, que ele sabe que não representa exatamente os ideais americanos que o novo Capitão América tava representando ali no começo da série, né, que é totalmente preocupado. Sim, tanto que eu até brinquei, o novo Capitão América do John Walker, ele representa muito mais os Estados Unidos do que o Steve Rogers. Sim, com certeza. E eu não consegui desgostar dele. Eu não sei, eu senti uma simpatia. Eu acho assim, eu não senti uma simpatia, mas o John Walker, que é esse personagem que no começo da série ele é escolhido pra ser o novo Capitão América, porque eles veem a necessidade de que o escudo seja passado pra outra pessoa e que tenha um novo representante como Capitão América, que isso seria bom pra imagem americana e pros mundos dos super-heróis, enfim, aquela ladainha de político que depois o Sam destrói no final da série. Tem essa força, né? O ator, o White Russell, é um cara que manda muito bem na série. Ele faz, assim, a cara dele de, tipo, níveis de emoções diferentes é muito bem explorada. Coisa ridícula, por exemplo, que é o que aconteceu com o ator, né, que recebeu a ameaça. Sim, absurdo. Matar, sei não, lá. isso daí... Maluquice já, né? Não, isso daí não tem cabimento, né? Isso aí é gente chata. E eles estão fazendo isso de novo com o ator do Shang-Chi. É verdade. Ele tá sofrendo ataques porque, segundo... Nossa, mas nem saiu o filme. Foi só o trailer. Do trailer. Eles estão indignados porque ele não é... Como é que é o... Ele não representa a beleza ideal oriental. Da cultura, isso, da cultura chinesa, que é a questão de ser mais magrinho, né, o corpo. Magrinho, tipo, fofinho. forte, mais magrinho. E o rosto, tipo, delicado. Carinho de criança, fofinho. Aí o pessoal tá detonando ele. Basicamente falando que ele é feio. Totalmente surreal, né? Não, absurdo. Que essas coisas ainda aconteçam e com ainda mais no mundo que a gente vive e também no público nerd, no público que gosta de Marvel, de DC, de filmes, de séries, de anime, de qualquer coisa, assim, é surreal. É difícil acreditar que existe. Mas aconteceu com esse ator, infelizmente. Mas o papel dele, que é um papel que é feito pra, quando chega naquele episódio 4, que tá sendo construído ali o Capitão América, é um personagem que tem um background interessante, né? Você entende, acho que eu entendo que a Aline quer dizer que eu não consigo odiar ele, porque você entende muito o ponto dele, né? Ele tá perturbado, ele não tá bem na cabeça, ele precisa de um psicólogo, ele precisa ser apresentado à psicóloga do Bucky. É mais ou menos isso, porque ele já tem o histórico todo de ser enviado pra guerras pelos Estados Unidos, né? Ele foi lutar nas guerras, então ele vem com todo esse trauma, né, de veterano. É aquela questão, tipo, ambos, ele e o Steve Rogers, ambos são soldados, tá ligado? Obedecem ordens, mas o Steve Rogers, ele já tinha uma moral mais adequada, sabe? Ele não, ele realmente obedecia ordens, o John Walker. Mesmo que isso ferisse a moral, sabe? A ética que consideramos a certa, sabe? Que é muito mais relacionado e muito mais a cara do país que tá comandando ele, né? Tá fazendo com que ele faça aquelas ações. E eu acho que toda a série vai ser... a parte desse personagem é muito bem construída, até chegar lá no episódio 4, que uma coisa dessa série, que o Falcão Soldado Invernal, não é uma série, assim, que tem gore, tem sangue escorrendo, mas é uma série um tom mais violento do que a Marvel já tinha apresentado nos filmes e WandaVision, por exemplo. Não tinha aparecido ainda alguma coisa tão forte quanto apareceu aqui nessa série. Aquela cena realmente é meio chocante pros padrões do MCU, né, cara? Mas eu acho que foi bem proposital mesmo, porque você tá acostumado durante aí 10 anos, você vê o Steve Rogers, vê a forma como ele lidava com as coisas, com os problemas, e aí uma outra pessoa assume esse manto e usa esse escudo, né, pra matar uma pessoa e termina o episódio com o escudo ensanguentado. É pra chocar mesmo, pra você ficar, caramba, cara, meu Deus, é sério isso? E aí surge todo o questionamento, né, de os fins justificam realmente os meios, porque é tenso, mas é compreensível, né, super compreensível a parte dele, né, de toda a questão. Sim, eu não tiro a
razão dele, porque eu não mataria, mas eu machucaria. Alguém que matasse, né? Um amigo meu, ou machucasse um amigo meu. Não tira a razão dele. É que é herói. O herói não mata. Porém, deixa machucado, como o Batman faz. Apesar que, né, nessa série os caras matam os caras, velho. Então. É verdade. O Sam mata, o Buck mata uns caras. Que tem aquela batalha no porto, né? Que tem... Nossa, ali morreu uns 10. Morreu gente pra caramba ali. É figurante. Herói não mata, figurante não tem problema. E sabe o que é engraçado? Quem dirige esses episódios... quem escreve esses episódios 3 e 4, que são episódios que tecnicamente tem mais batalha, é o Derek Kolstad. E o Derek Kolstad é o cara que criou a franquia John Wick. Ele escreveu todos os Caramba! filmes, o 2 e o 3. Então é um cara que entende relativamente bem de violência. Ele se segurou, né? Segurou bastante ali pelo padrão John Wick. Mas uma coisa é certa, tipo, a série inteira, as coreografias são maravilhosas, cara. As coreografias de luta são muito boas, cara. Principalmente a luta do Soldado Invernal, Falcão, contra o John Walker, Capitão América. Cara, as lutas do último episódio são lindíssimas. Lindíssimas. Todas as cenas que o Sam chega com a nova... O novo uniforme, né, de Capitão América, tem um close maravilhoso, uma luz especial, ele com aquelas asas, nossa, é impecável, tá a coisa mais linda o último episódio. O próprio começo, né, o início que a gente vê aquela... Já começa numa cena de ação frenética. Não, é maravilhosa. A cena do primeiro episódio é perfeita. E uma coisa legal, que eu acho que, além do arco do Sam entender que ele é o Capitão América, só voltando um pouquinho nele, só pra completar com essa parte que vocês falaram, o Capitão, ele não tá tentando emular o Steve Rogers na forma de lutar também, porque ele tem as asas, ele tem uma forma de lutar totalmente diferente do Steve Rogers, então ele é literalmente um novo Capitão América, não só... E ele não tem o super soro, né, cara? Exatamente. E não tem o super soro, ele é um novo Capitão América diferente, ele não tem que se equiparar, ou as pessoas têm que comparar os dois, ele é um novo Capitão América que vai agir dos seus modos, tanto em batalha quanto em ideais, né? E ele é um Capitão América totalmente palpável, ele é real, entre aspas, né? Porque o Steve, ele tem o soro e ele é perfeito. Ele é um ideal de perfeição em todos os sentidos. Ele não, ele já é um ser humano mais comum, entre aspas, por já não ter o soro e também porque ele é muito inteligente, né? Isso não foi tão explorado nos filmes, mas nas animações, por exemplo, a inteligência dele tá ali com a do Homem de Ferro. Então ele é muito inteligente. A gente comentou rapidamente do Johnny Walker, do novo Capitão América, que basicamente, por um pedaço de temporada, ele é um dos antagonistas, né, da dupla principal. Mas a gente tem os outros, né? Os Apátridas, que é essa principal organização criminosa, terrorista, que eles usam o termo terrorista, né, mas não é bem isso, né? É uma organização que tem os seus próprios ideais, que tem lá como comandante a Carly, que é vivida pela Erin Kellyman. A ponta, né, começa como o antagonista, né, da onde eles vão atrás de toda a resolução da história até chegar nos confrontos finais. Mas o que vocês acham desse núcleo, dessa personagem? Porque assim, cá entre nós a gente tem um problema sério com vilões no MCU, né? Isso não é de hoje, basicamente a maioria dos filmes acontece isso. Quando eles acertam nível Thanos, que é tipo perfeito, mas tirando isso, basicamente é um problema que a gente comentou também do WandaVision, por exemplo, da vilã do WandaVision, pelo menos a gente apontou, não sei se vocês enxergaram assim. Mas o que vocês acharam desse núcleo, né? Olha, eu vou ser bem sincera que eu não consegui comprar os Apátridas como essa grandíssima ameaça que eles falavam durante os episódios. Eu não sei, não bancava pra mim, sabe, os vilões. A própria Carly, ela tem uma cara tão fofinha. Tudo bem que chega lá na hora, ela dá o soco, ela mata as pessoas, mas assim, eu olho pra ela e eu falo, gente, é sério que ela é a vilã? Eu não conseguia, pra mim eu enxergo muito isso também na série, cara, porque eu não sei qual é a grandeza dos Apátridas, se eles são realmente uma organização muito grande ou se são só aqueles caras, sabe?
Pra mim fica muito confuso isso na série. É como se o Soldado Invernal sozinho dava conta deles. Não precisava de todo esse estardalhaço. Não me passou credibilidade também, não. Porque eles começam num pico muito alto, né? Daquela batalha na estrada, assim, que basicamente eles apanham, né? O Sam e o Buck apanham, e depois tem o Johnny Walker. E depois eles caem, tipo, eles são achados facilmente, depois levantam também, como vão fazer um atentado em algum lugar. Então, realmente, eu acho que falta o equilíbrio pra esses personagens. Sabe por quê? Por exemplo, a primeira parte que eles aparecem é naquela parte do banco lá, que é um monte de gente com a máscara, né? Aí você fala, pô, é uma organização grande, né? Aí vai o Sam e o Buck, vão atrás dos caras, naquele armazém, aqueles caras são os líderes, teoricamente, do rolê, sabe? Então, naquela hora eu achei, esses caras devem ser só os subordinados, né? Mas não, eles já eram os líderes, então fica meio confuso se é realmente uma organização muito grande, que ninguém sabe quem é quem, sabe? Que é meio que nem Anonymous, sabe? É bem isso. Quando foi aprofundando, foi perdendo a credibilidade. Exatamente. Então. É que normalmente os vilões, quando é o vilão inteligente, ele não é a força bruta. Então ali é como se os capangas quisessem fazer algo e não deu muito certo, porque falta aquele cara que bota a banca no rolê. Faltou estratégia, né? Eu li em algum lugar que esse núcleo dos apátridas teve que ser modificado, né? Porque a ideia inicial era que eles fossem realmente um grupo terrorista, só que eles iriam disseminar um vírus por toda ali, acho que Estados Unidos, mundo, não sei exatamente. Só que aí, por conta da pandemia, eles tiraram toda essa questão do vírus que ia ser espalhado. Então eu não sei se pra tentar cobrir, né, essa parte que eles tiveram que tirar, ficou isso, ou se realmente mesmo com o vírus eles iam ser confusos desse jeito. O que é legal deles, eu acho, é as questões que eles levantam pro próprio mundo do MCU, né? Principalmente depois do que todo mundo voltou, né? Isso eu achei bem legal, saber essa questão das pessoas que perderam realmente a casa, porque voltaram, tem outras pessoas morando, sabe? É realmente uma coisa bem complexa, sabe? São 5 anos, imagina, uma pessoa que tinha uma família, um dos familiares, sei lá, o marido ou a esposa some por 5 anos, ele volta, ela já tá casado com outro, não tem, ficou uma coisa muito mágica, eles mostraram como seria a versão real, né? Não, é legal, é uma expansão do universo deles ali, de coisas que eles vão colocando ali pra você ter um corpo maior da coisa, né? A gente tem um pouquinho disso lá no Endgame, tipo, mostrando, antes do pessoal voltar, e depois a gente tem umas pitadas disso no WandaVision ali, principalmente na parte da Monica Rambeau, e posteriormente, agora a gente tem uma coisa maior, né? Uma estrutura maior, a gente consegue entender melhor os permeandos desse mundo que eles construíram, né? Essa é uma parte muito interessante mesmo. Mas eu também, pra mim, faltou um pouquinho de corpo pra esses personagens. Eles aparecem ali e tal, eles têm diálogos bacanas, como o Everton comentou, mas o senso de ameaça, que é uma coisa muito importante, sei lá, pra mim às vezes falta. Eu tenho a mesma opinião da Carly que eu tenho da Sharon Carter. As atrizes não botam banca, porque se você pegar, por exemplo, a primeira cena que aparece uma das soldadas de Wakanda, a das Dora Milaje, ela fala uma frase. Essa uma frase que ela fala, ela bota banca que qualquer vilão ali sai correndo dela. Agora chega a Carly com aquela carinha fofa dela, ou a Sharon Carter, não bota banca. Então é difícil de você pegar elas e falar que são uma ameaça no nível que eles dizem que são. Sei lá, eu acho que erraram também um pouco nas atrizes, talvez. Se fosse uma atriz que colocasse mais imponência, como por exemplo a atriz da vilã de WandaVision, da Agatha, que ela roubou a cena. Ela roubou a cena e foi maravilhosa, mas essas duas são muito pirulito de chuchu. Gostei dessa expressão, né? Não lembro de ter escutado, não, mas é ótimo. Vou anotar e vou usar nos próximos podcasts pra caracterizar esse tipo de personagem. Pirulito de chuchu, o personagem sem graça. Ó, além desses personagens dos apátridas, são personagens novos, a gente tem reintrodução de um vilão que já apareceu, que é o Barão Zemo, né? Já tinha aparecido lá no Capitão América Guerra Civil, o terceiro filme do Capitão, e ele volta aqui, né? Porque também não foi tipo, ele é um dos vilões do MCU que eu até gosto da parte dele no filme, eu não acho ruim. O que vocês acharam da volta dele aqui, né? Eu acho o Barão Zemo muito vilão do Batman, tá ligado? É verdade. Olha, eu gostei muito dele na série.
Cada aparição dele eu achei importante, gostei muito. Também achei que ele é um dos que roubaram a cena, porque... o alívio cômico dele É isso, o alívio cômico dele foi muito bom. Eu não esperava que viesse dali o alívio cômico. Exato, quando ele precisou usar da inteligência e dos artifícios que ele tem pra fazer maldade, foi sem dó. Tanto que no episódio final ele matou uma galera ali com o Alfred do mal. É verdade. Ele fez isso mesmo. Você via que ele tava articulando um plano próprio enquanto ele tava ajudando eles. Fica essa dúvida no ar, né? O ator é muito bom, né, que vive o Barão Zemo. Ele é um ator bom, que ele consegue flutuar muito bem dessas piadinhas e da comédia, da ironia, junto com uma cara de tensão, de um cara inteligente, né, pro mal, né? E ele faz muito bem isso. Como eu disse, da questão da atuação, porque ele ia do alívio cômico pro vilão charlatão em questão de segundos, e você comprava todas as atuações dele. Sim, também concordo. Mas eu enxergo que também eles reintroduziram esse personagem pra criar tipo, trazer de volta um personagem do MCU, que eles estão fazendo isso também, né? Do WandaVision fizeram isso, aqui eles vão fazer também, de trazer personagens, não só os principais, que dão nome ao título da série, mas que já apareceram no MCU, então você traz um pouquinho pra participar de novo, pra pessoa falar assim, eu conheço esse personagem, ele tava em tal filme e tal, e cria uma historinha ali pra ele que tenha sentido. Eu acho que ele foi usado aqui pra uma finalidade muito específica, aparece lá no final da série, e pode vir a aparecer de novo, mas também pode vir a não aparecer, tipo, não tem muito... Ele foi usado aqui diretamente com uma ideia pra essa série, e é isso. É importante o MCU ter essas cartas na manga, tá ligado? Se precisar, às vezes, de uma história em que precisa de algum articulador, assim, do crime, bota o Barão Zemo, sabe? Sim, a Marvel, ela não dá ponto sem nó. Então, se por um acaso eles não quiserem usar ele, beleza, o arco está fechado. Mas se precisar futuramente fazer um Thunderbolts ou alguma outra coisa que eles tenham que ressuscitar o Barão Zemo, ele tá lá também. Então a Marvel, ela deixa essas pontas soltas pra ligar futuramente, tanto em série quanto em filmes, que eu adoro. É a criação das teorias. É isso que move, né? Os filmes e os milhões de dinheiros que eles ganham, né? Eles são muito inteligentes. Vocês comentaram rapidamente da Sharon Carter, que é essa personagem que, primeiro, quando a gente vê os trailers da série, a gente acha que ela vai aparecer muito mais do que, de fato, ela aparece. Ela tem um papel importante, ela tem um pequeno plot twist pro final da série. Ele aparece ali, tem uma função narrativa que tem alguma utilidade na história. Eu quero saber das meninas, porque assim, a gente tem um histórico de que os personagens femininos da Marvel, eles não são muito bem construídos, né? A gente vai ter o filme da Viúva Negra, que foi muito mais pressão popular do que realmente uma iniciativa da Marvel de querer fazer os filmes. As pessoas queriam muito ver um filme dela. Fizeram a série da WandaVision, que aí sim deram um protagonismo muito importante pra um personagem bem legal, e não só pra ela, como pras outras mulheres que aparecem na série. E aqui elas estão ali, obviamente, elas não são as personagens principais, mas elas têm alguma utilidade na série. O que vocês acharam dessa personagem? E também da Madame Hydra, né? Que é uma personagem que ninguém esperava que fosse aparecer, apareceu, e essa sim vai ter uma importância, eu acho que pro futuro da série. Primeiramente, eu quero falar sobre as personagens femininas no MCU. Manda bala. A Marvel, ela demorou pra dar uma importância pras personagens femininas, mas ela está tentando. Por exemplo, tem muita gente que reclama, e eu vejo principalmente homens reclamando, da cena, que reclamam muito, da cena do Vingadores Ultimato, que a Capitã Marvel pega a manopla e tudo mais, e elas falam, mas ela não vai sozinha. Mas é uma cena forçada, não sei o quê. Eu entendo que é uma cena forçada, mas é uma cena tão necessária para as mulheres, principalmente para as meninas que assistem esse tipo de coisa, para ver que existe o exemplo feminino, sabe? E eu, como mulher, mesmo sabendo que é algo forçado, eu vibrei naquele momento. Então, não vou mentir que eu também. Cada inserção feminina e saber que eles estão tentando modificar esse tipo de coisa é muito bom. A própria Viúva Negra, ela no começo dos filmes, ela era uma coadjuvante, mas ela é uma puta personagem. Ela é maravilhosa, ela é incrível. Foi um desperdício e uma burrice. Uma
burrice. Que é uma pena demora pra Marvel se mexer. Sim, pelo amor de Deus. Ela, né? E ter matado Exatamente. essa personagem, né? Vamos combinar, não sei se vai acontecer alguma coisa no filme, mas pelo amor de Deus, ela tinha que ser a nova comandante dos Vingadores. Ela é maravilhosa. Mas enfim, tirando a minha indignação em relação à Viúva Negra... Tá registrado. Por favor, Marvel, faça alguma coisa. Lamento dizer, mas não vai Sim. ser ela mais. Infelizmente, mas tudo bem. Tem a Capitã e tem outras novas personagens vindo. E temos séries que virão aí com outras personagens. A própria Miss Marvel. A She-Hulk. She-Hulk, perfeita, maravilhosa. Meu Deus, eu estou ansiosíssima pra isso. Tem personagens incríveis, mas no caso especial da Sharon Carter, eu acredito que seja muito da questão da atriz. Ela não vingou. No filme, por exemplo, a gente tem a Peggy Carter, que a Peggy Carter, ela fez participações, mas ela é incrível. Ela é incrível e ela é cativante, tanto que ela ganhou uma série derivada de tão maravilhosa que ela é. Já a Sharon não funcionou muito bem no MCU. Essa questão dela querer pegar o boy da tia, gente, é um absurdo. Não dá, entendeu? Ela fica indignada com isso. Eu sou indignada com isso, não adianta. É um absurdo pra mim. E a atriz, ela não passa essa credibilidade de ser uma mulher guerreira como a Peggy Carter, como a Viúva Negra, como algumas personagens de Agent of S.H.I.E.L.D., que sim, eu assisti essa série e eu gosto muito de algumas das agentes da S.H.I.E.L.D., mas em especial ela não vinga muito bem como esse tipo de personagem. Porém, o plot twist eu vou deixar pra Gabi comentar. Eu posso falar a hashtag que a gente criou? Pode, não sei se eles vão colocar no ar. É porque assim, a atriz, a Emily Van Camp, eu assisti a série que ela fazia, que era Revenge, né? E ela era bem esse estilo que a Sharon Carter está assumindo agora, né? Que é aquela pessoa que te engana pela frente e tá criando um puta plano pra te dar uma facada nas costas. E eu acho que combina muito com o perfil da atriz, né? E aí a hora que a gente viu que ela, né, o plot ali dela e o que ela havia se tornado e o possível plano, né, do futuro aí do que pode acontecer com ela, nós criamos uma hashtag que é Team Sharon Vaca. Por quê? Porque a gente quer que ela seja vaca no MCU, a gente quer ela enganando pessoas, a gente quer ela como mercadora do poder mesmo e, assim, causando. Ou como vaca mesmo, né, que traiu todo mundo, traiu a memória da tia dela e ela faz bem esse personagem. Cara, esse é um ponto, assim, só pra pegar esse gancho, que é bem, pra mim foi estranho na série, porque é uma mudança muito brusca radical, de personagem, né? É verdade. Do que tinha sido apresentado até agora no MCU pro que ela vai fazer. Tipo, que, a não ser que eles vão explorar, a gente pode imaginar que sim, do que aconteceu nesse meio tempo. Se bem que é uma personagem que, por exemplo, não vai ganhar uma série, né? Não sei onde eles vão explorar isso, mas o que aconteceu nesse meio tempo pra ela ter essa mudança tão radical? Exatamente, foi isso que eu falei pra vocês, que eu senti falta, porque, assim, eu entendo, ela tem motivo pra ter ódio do governo americano, ela tem motivo pra querer meter bala em todo mundo e pra querer criar super soldados e sair vendendo e pra bater em todo mundo, ela tem. Mas o que a Agente 13 né, o que ela representava, é o que a Peggy Carter representa, né, que é o lado do bem, né, que é não matar os amiguinhos, não vender segredos americanos para o mundo. Então, eu queria entender mais do porquê, onde foi o gatilho dela pra ela começar a construir esse império que em teoria a gente acha que ela é, né, a mercadora do poder, pelo que deu a entender ali, ou, né, sei lá. Ou trabalha, né, ou trabalha. Então, assim, eu li teorias de que talvez esse lado dela aí do telefone que ela tá ligando pra alguém, falando que agora ela vai vender segredos americanos ali pra galera, vai ser explorada na série do Máquina de Combate, porque aí ela poderia vender segredo da tecnologia Stark pra galera e todo mundo começar a criar sua própria armadura e aí talvez explorar, né, essa questão do porquê, porque ela tá fazendo isso, qual o motivo, motivação e tudo mais, e explorar a própria personagem e nascer outros vilões também, como o próprio Besouro, né, que cria a sua armadura através dos segredos Stark. Se o Kevin Feige não pensou isso, agora ele vai escutar você, né? Kevin Feige, por favor, inclusive manda um dinheiro pra
minha conta, porque a ideia tem foi que ter minha. um royalty, né? Senão vai fazer ideia de graça. Minha. Eu ouvi falar até de ela ser Skrull e também, esse mas é que pode ser o Mephisto. O Mephisto não apareceu no WandaVision, mas aqui ele vai aparecer de algum jeito. Cara, é obcecado, cara. Era a Agatha, ela que trouxe a Sharon, nem era Sharon, entendeu? Tá sendo controlada igual o Mercúrio, que não era o Mercúrio. Oh, Deus. Mas tem esse ponto que foi assim, só faltou um pouquinho mais de exploração e tal, mas é um plot legal pra você explorar mais pra frente, né? Tem uma virada que vai ser interessante e com certeza não é à toa, vai ser explorado em próximas séries, né? Se eles souberem explorar, vai ficar muito legal. Se não, vai ficar só aquela impressão de estou cumprindo contrato com a atriz. E fica muito solto. E na série o plot twist não é bem um plot twist, porque meio que você saca que ela tem alguma ligação com o Mercador do Poder, sabe? Porque ou ela tem alguma ligação, porque quando mostra a Madripoor e mostra só ela, então você fala, pô, a única relação é ela, então ela vai aparecer de alguma forma influenciada pelo Mercador ou sendo o Mercador do Poder, sabe? E assim, ela tá lá em Madripoor e só se fala de Mercador do Poder e não aparece ninguém, nada acontece, então assim, realmente, não foi algo que me surpreendeu. Eu falei, nossa, senhor, que plot twist, meu cérebro estourou. Não foi, já meio que esperava. É uma coisa meio cantada, né? Já deu pra saber o que vai acontecer ali, porque realmente, tipo, a Marvel não vai trabalhar com um plot twist e vão revirar sua cabeça e vão mudar todo o universo, né? Eu entendi muito isso. Você não espera muito isso, na verdade, das produções, porque você já assistiu zilhões de filmes, já assistiu a série, você sabe que isso não acontece. É verdade. Pelo menos a maioria, né? Só se assim, tiver uma mudança muito grande. Mas outra personagem feminina importante, pelo menos, ela não aparece tanto na série, mas eu acredito que vai ser muito importante, principalmente pra série do Invasões Secretas que vai chegar. Ela tem até apelido, chama ela de Val na série. Eles chamam ela de Val, quem é a Val? Que é a Valentina Allegra de Fontenay, que é vivida pela Julia Louis-Dreyfus, que você deve conhecer lá de VIP da HBO, por exemplo, que acho que é a principal série, né, que ela fez. E Seinfeld, né? E Seinfeld. É verdade. É que o VIP é mais recente, né? Eu não tinha conseguido ligar quem era ela. Agora que vocês falaram, eu falei, realmente, agora deu um agora faz sentido. Aqui. E, tipo, muita gente não sabia. Tipo, essa foi uma atriz muito famosa, assim, e principalmente nos Estados Unidos, porque ela é uma comediante muito famosa por lá. Tá? Logicamente, ela é famosa no mundo inteiro, mas lá, tipo, é mais famosa ainda. E ela conseguiu esconderam muito bem que ela ia participar da série, né? É uma atriz realmente que ninguém esperava que fosse aparecer, apareceu e logicamente, eles vão contratar uma atriz dessa pra fazer uma participação daquela. Obviamente, ela vai ter muito mais futuro na série, principalmente pela personagem que ela faz, né? Que é uma personagem importante nas HQs. E aquela, né? Qual ator não quer participar do MCU, né? Cara, o MCU tá contratando todos os atores do planeta Terra. Agora eu tava vendo a escalação do Thor 4. Todos os atores vão fazer. Cada vez aparece um cara novo. Aí, Invasões Secretas agora contratou Olivia Colman, contratou Emilia Clarke. Tipo, toda hora aparece alguém. E é bom nomes grandes, né? Não é ninguém, nossa, o fulaninho, é nome grande. Não, exatamente, contrata muita gente grande. Não só como os atores, né, mas também pra produzir seus filmes, né, mas enfim. O que vocês acharam da personagem? O pouco que ela aparece, né, mas pelo menos dá pra ter uma noção do tipo, do estilo da personagem e do que ela pode oferecer pro futuro, né. Eu conheço essa personagem da série Agent of S.H.I.E.L.D., que teve todo um arco longo da Madame Hydra e ela fez um belo de um estrago na realidade. Não foi só ali onde eles estavam, não. Foi na realidade mesmo. Então, tem um potencial muito grande pra essa personagem se eles souberem explorar. Agora, na série, as participações foram realmente pequenas, mas você já sente o peso e o poder dela, né? Porque ela chegando, já mandando todo mundo e já resolvendo a situação ali do John Walker e mostra a relação dela também com o Zemo, né? É uma personagem que eu acho que tem muito pra acrescentar aí no MCU e como vocês falaram, né? Não ia ser contratada uma atriz dessa pra fazer 5 minutos de uma série. Então, assim, espero grandes coisas da senhorita Madame Hydra. Por favor, pode causar aí no MCU. Estou esperando. Não é tipo o Brad Pitt que foi contratado pra ser o super-herói invisível lá que tomou o choque no Deadpool 2. É que é muito caro.
caro, muito caro. Então tem que aparecer pouco. Eu acredito que aqui não ia rolar isso, né? Mas eu acho que só pra gente... a gente falou basicamente da maioria dos personagens. Quais são os episódios ou os momentos que vocês mais gostaram da série? E se vocês acham que ela fechou bem e se vocês estão com expectativas altas pra... acho que uma segunda temporada não vai rolar, mas já tá confirmado entre aspas, né? Já saiu na imprensa que vai sair um Capitão América 4, que é com o Malcolm Spellman, que é o cara que criou essa série, que vai também escrever esse filme. Não é uma informação oficial da Marvel, né? Da Disney, mas quando sai no The Hollywood Reporter, Deadline, esses sites muito grandes lá fora, batata, vai acontecer. Olha, eu acho que o arco que eu mais gostei, com certeza, foi o do Sam com o Isaiah, né? Toda essa questão da discussão social, racial. Eu acho que isso foi o que mais me prendeu na série. Claramente tem as cenas de ação também, né? Com o próprio Sam que eu comentei. Mas eu acho que isso é o que mais tocou meu coração, sabe? Da forma como foi retratada, toda a jornada do Sam até ele escolher que ele ia ser o Capitão América. Então eu acho que esse arco é o que é dono do meu coração. E acho que o episódio que eu mais gostei, acho que foi o último. O último episódio eu gostei muito da luta, do discurso, do que ele fez pelo próprio Isaiah, né? Que é toda aquela questão da estátua. Aquilo pra mim foi muito representativo dentro do Museu do Capitão América. Então, com certeza, esse foi o arco que eu mais gostei. E eu achei que eles fecharam bem. Eu não estava com expectativas de que fosse tão bem fechado, pra ser bem sincera, porque eu tava achando que eles estavam jogando bastante coisa e achei que de alguma forma ia ficar meio confuso o final, mas eu achei que eles conseguiram fechar bem os arcos que eles colocaram ali e deixaram já pontas soltas para os futuros filmes e séries do MCU, então fiquei satisfeita. Sim, os meus arcos prediletos são todos e qualquer momento que o Isaiah Bradley aparece, porque realmente esse personagem, primeiro Capitão América Negro, ele é perfeito, todos os discursos dele são maravilhosos, a representatividade que ele trouxe, e ele me fez me apaixonar pelo legado do Capitão América, não que eu já não fosse, porque eu já gosto muito, né, mas esse novo Capitão América ganhou o meu respeito, eu senti o peso do escudo, acho que o escudo agora dobrou, na verdade, de peso. Eu gostei que eles trouxeram também o neto dele, o Eli Bradley, que ele vai assumir, não sei se vai ser o mesmo ator, mas eu espero que sim, o manto do Patriota, futuramente, né, num futuro Jovens Vingadores, talvez trabalhando junto com o Homem-Aranha, com o manto do Patriota, o novo Capitão América também. Então eu tô ansiosa pra ver isso. Legal. O discurso final do Sam pra mim é muito bom. Eu acho uma cena muito, muito importante, mostrando principalmente a reação do Isaiah vendo aquilo, da irmã dele vendo aquilo. As cenas de ação são fantásticas também, né? Tipo, que nem a que eu já citei da própria luta entre o Sam, o Soldado Invernal, contra o John Walker, que representa bem aquela questão de, pô, você não merece usar esse escudo, sabe? Uhum. Vamos tomar de volta. E eu gosto, uma cena de ação que eu gostei bastante da série foi a das Dora Milaje, cara. Quando elas Zero defeitos. Que é muito... As Dora Milaje de jurisdição onde as Dora Milaje estiverem, meu bem. Que ela é muito foda, velho. Elas lutando contra os caras lá é maravilhoso. Nossa, a hora que ela pega o escudo, eu quase falei, leva pra você, pode ficar pra pode você. Pode usar, pode fazer o que você quiser. Leva pra Wakanda, você quer usar de esqui, usa, é seu. Pode surfar se tiver praia lá. Mas é muito difícil fugir muito do que vocês falaram. Eu acho que todas as cenas de diálogo, acho que o meu episódio favorito da série é o quinto, porque tem um diálogo muito forte, né, do Isaiah com o Sam, principalmente na parte de ele contar a história dele de fato ali, de você entender tudo que ele passou, e vai dar o start no Sam de entender também por que ele tem que assumir o manto de vez e ir pra reta final do último episódio, porque é bem legal no último episódio que ele já chega de Capitão América, né, eles não deixam pro final. Primeira parte que o Sam aparece, sou
sou o Capitão América. É isso, já te assumi. O capítulo 5, ele monta muito bem essa estrutura pra você entender o porquê aconteceu os diálogos, e o diálogo é fantástico. Tem até treinamento estilo rock lutador, cara. Tem a cena clássica de treinamento. E a cena de batalha eu achei difícil escolher, porque elas são muito boas mesmo. Eu gosto dessa que o Everton comentou. O episódio 4, como ele é muito bom pra essas cenas de batalha, porque essa batalha é grande, depois tem a batalha com os apátridas, então eu acho um episódio bem legal. Mas as cenas de batalha são muito boas, assim, num contexto geral, porque o valor de produção e como eles estão investindo pra criar essas séries não tá diferente do filme, né? Tipo, tá igual, não tem diferença do cinema, porque eles estão mostrando em termos de batalha nesses filmes, nessas séries. Sim, eles não economizam. A Disney não economiza nas séries. Afinal, o preço da mensalidade do Disney Plus é caro, a gente paga caro pra ir no cinema, eu quero coisa de qualidade. Sim, e não queremos pagar a mais pra poder assistir os filmes no lançamento, né? Ainda mais caríssimo. Por favor. Caríssimo. É muito caro, né? Por favor, gente. Se lá fora $10 é fácil, aqui $10 é quase R$100. Me ajuda, Disney. Não vai dar pra assistir Viúva Negra, disso, se você continuar fazendo Disney. isso. Mas pra gente encerrar o episódio, né, pelo menos essa parte que a gente comentou da série, eu quero as notas. Quantos escudos? Sei que são escudos, né? Porque o que a série representa é o escudo do Capitão América. Quantos escudos do Capitão América vocês dão pra série? Vamos começar pelas meninas. Aline, comece por você, por favor. Olha, de 0 a 10, né? Eu não comentei, mas... Sim. Caramba, é que essa série ela tem um peso tão grande que vai agregando mais. Então, eu daria 8 escudos. 8 escudos. Eu tiro 2 escudos ali por conta dessa questão do roteiro de ficar algumas coisas perdidas ou mal trabalhadas. Mas fora isso, ela é muito bonita. Eles não economizaram. Ela tem uma qualidade incrível e o último episódio e o legado do Sam, novo Capitão América, vale a pena assistir só por isso. Se fosse só isso, já valeria. Gabi? Olha, eu também vou dar 8 escudos. Eu acho que é uma série que me surpreendeu. Eu comecei esperando mais do mesmo, porém eles exploraram toda essa questão social, racial, e isso tem um peso muito grande, não tem como a gente negar. Esses 2 escudos também que eu tiro são por essas questões que eu achei que algumas informações foram jogadas muito rápido e mal exploradas, mas o que eles se propuseram a fazer e a apresentar, eles fizeram assim lindamente, perfeitamente. Então, 8 escudos pra mim. Everton? Cara, pra mim eu vou dar 8 escudos e aquela metade que o Thanos quebrou, cara. 8,5 pra mim, porque eu achei muito boa a série, e ela trouxe muito o que eu já disse do filme do Soldado Invernal, que é um dos meus filmes preferidos do MCU, e toda essa parte de espionagem, de jogo político que acontece, eu achei muito interessante, cara. E sem contar que ela realmente é muito bem feita a série, todos os seus quesitos, as atuações são maravilhosas, a parte técnica, a parte de coreografia de luta, pra mim funcionou muito bem, sabe? Olha, eu vou ficar com a Aline e com a Gabi, vou dar 8 escudos também, porque, primeiro, eu dei, pelo que eu lembro, eu dei 7,5 pra WandaVision. Eu gostei um pouco mais dessa série. Eu acho que ela também tem alguns probleminhas, muito do que a gente comentou aqui no podcast, mas o saldo final, eu me diverti mais com Falcão e o Soldado Invernal. Eu acho que ela tem uma mensagem bem legal também. E ela ganha esse meio ponto a mais de WandaVision pra mim, então 8 é uma nota excelente por tudo isso. E outra, vamos ser bem sinceros aqui, a Disney não começou pra brincadeira nessas novas séries, assim, tipo, ela tá muito bem, né, são 2 boas séries, com certeza você não pode negar o valor de produção. A gente tem mais, a próxima série que vai chegar é Loki, né, se eu não me engano é Loki, que chega em junho, e eu tô na expectativa porque eu acho que essa vai ter uma cara bem diferente, né, mas enfim, toda hora eu penso que vai ter uma cara diferente e chega e tá na fórmula, né, mas enfim, quem sabe, né, quem sabe um dia isso vai acontecer, mas Loki vai chegar, todas as expectativas altas, e eu vou ficar com 8 escudos. Agora o Everton vai fazer a conta mágica pra gente saber qual que é a nota do Sofaverso pra Falcão Soldado Invernal. 8,125. Que não é... Que grande nota, hein? Bonita, vai ser essa que vai aparecer no post final. Nem fuder, eu vou arredondar essa nota, você tá maluco? Mas bem, eu acho que deu pra gente conversar, né, bastante da série, dos personagens, do que acontece. E bem, vamos pro bloco final agora? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final.
bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comentar, recomendar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, qualquer outra coisa que vier à mente. Vamos começar pelas nossas convidadas, né? O que vocês pensaram? Olha, a minha recomendação vai ser uma série animada da Amazon Prime que lançou recentemente. A data certinha eu não sei dizer, mas que é Invencível. É uma série de super-heróis também, que é do mesmo criador, baseado, né, num quadrinho do mesmo criador de The Walking Dead, que é o Robert Kirkman. E a gente vai acompanhar a história do Mark, que tá descobrindo aí os seus poderes, né, com 17 anos descobrindo seus superpoderes. E ele é filho simplesmente do super-herói mais poderoso da Terra, que é o Omni-Man. E aí a gente vai apresentado nesse universo e vamos conhecendo outros grupos de super-heróis. E acontece um massacre, assim, logo nos primeiros episódios já rola aí um massacre, então assim, e vai esperando bastante sangue, bastante porrada, que é muito bom. E no decorrer dos episódios a gente vai acompanhando a jornada do Mark, descobrindo seus poderes e conhecendo outros grupos de super-heróis e tentando entender por que esse massacre aconteceu e por que quem massacrou fez isso, que eu não vou contar porque já é spoiler. Então minha indicação é Invencível na Amazon Prime, corre lá que tá sensacional. Tá bem legal mesmo. Falta um episódio dos que saíram até a gravação desse podcast, então logo eu tô em dia. Isso. Não, é muito boa. Aline? A minha indicação vai pra Rainha Peggy Carter, a série, pra quem tem Disney Plus e também consegue encontrar de outras formas. Ela já está disponível as 2 temporadas. Infelizmente são só 2 temporadas. E a série da Peggy Carter, Agente Carter, ela se passa nos anos dourados, digamos assim, da Marvel. Tem a relação dela com o Howard Stark e também com o Edwin Jarvis, que pra quem não sabe é o Jarvis, que depois se torna metade do Visão. É trabalhado isso sem a questão da tecnologia. Ela é a mulher por trás da criação da SHIELD. Então isso é muito legal, porque sem poderes, sem tecnologia, ela consegue derrotar vários vilões aí da Marvel. E ela é extremamente importante, extremamente poderosa. Infelizmente são só 2 temporadas, porque ela não teve tanto sucesso assim do público, porque na época ela não foi produzida pela Disney Plus e tudo mais. Só que vale a pena assistir. Ela se passa, é uma série de época, mas ela é muito engraçada, tem cenas de ação muito bacana, então vale a pena assistir, principalmente pra mulherada que curte e que precisa ver mais mulheres sendo representadas aí na telona. Muito bem, Everton? Cara, eu tava assistindo os filmes do Oscar, né? E um dos que eu mais gostei foi o Meu Pai, que é o The Father, cara. E é um filmaço esse daí, eu achei muito bom, principalmente pela grande atuação do Anthony Hopkins. Que resultou no Oscar dele, né? É um filme que eu realmente recomendo bastante. Everton, você olhou a aba que eu tenho aberta aqui no Discord? Porque eu ia falar de The Father. Mas tudo bem. Eu te perdoo. O problema é seu, cara. Quem mandar eu falar primeiro? Cara, realmente um filmaço, muito bem escolhido. Mas eu vou recomendar outra coisa, que eu comentei por cima em outra recomendação, mas agora eu vou recomendar com vontade, que é Better Call Saul. Era uma série que eu tinha, que é esse Breaking Bad, que é notavelmente talvez uma das melhores séries que já foram feitas na história da televisão. E eu tinha começado a assistir Better Call Saul, mas tinha dado uma parada. Falei, tá, uma hora eu volto. Aí, engatei de novo pra assistir a partir da 3ª temporada e, meu Deus do céu, ela tá no nível de Breaking Bad. Eu não sei porque as pessoas não comentam mais essa série, porque ela é muito boa mesmo, vale muito a pena. Se você por algum motivo ainda não começou a assistir, ou então fez que nem eu, começou a assistir e parou, volte, porque vale muito a pena. Better Call Saul tá na Netflix, 5 temporadas. A 6ª temporada, a última, eu acho que sai esse ano, talvez ano que vem, eu não tenho essa informação exata, mas tá sendo gravada já, então logo mais ela tá saindo aí na Netflix. Bem, acho que é isso, né? Deu pra gente comentar. Espero que você tenha gostado, ouvinte, de ter escutado os nossos comentários aqui sobre Falcão Soldado Invernal. Tenha anotado, a gente vai estar no post dos episódios que a gente comentou aqui no bloco final. E eu quero mais uma vez agradecer a Aline, agradecer a Gabi pela participação aqui no Softverse. Espero que vocês não fiquem traumatizadas e voltem e continuem conversando com a gente. A gente que agradece o convite, adoramos participar. Eu posso falar por mim que eu gostei muito. Vocês me deram uma outra percepção de Falcão e Soldado Invernal. Então, assim, gostei muito de participar e, cara, demais, sensacional. Sim, adoramos aqui a participação no Sofaverso.
Se quiserem, pode nos chamar mais vezes e esperamos vocês lá no nosso podcast, no Geekettes. Vocês, ouvintes do Sofaverso, pode nos procurar lá também, Geekettes_podcast, tá bom? E somos meninas que às vezes falamos errado, não temos uma opinião assim de cineasta, porém você vai ouvir opiniões divertidas. Não, isso sem dúvida. A gente agradece mais uma vez. E pra você que quer procurar o podcast delas, vai estar aqui no post do episódio, né? Vai ter as redes sociais do Geekettes e também o link pra você escutar o podcast delas. Vale muito a pena. Eu a garanto. Vai lá, escuta, que é bem legal. E se você quiser continuar escutando o Sofaverso, você entra no site sofaverso.com.br e a gente tá no todos os agregadores de podcast. A gente tá no Spotify, no Deezer, Google Podcast, assim como o Geekettes, eu imagino. Também tá por lá, também deve estar em todo lugar. Sim, estamos em todos os lugares. Vai lá, procura episódios. Toda semana tem episódio novo. Se você quer se comunicar com a gente, tem as redes sociais, Instagram Sofaverso, Twitter Sofaverso, tem e-mail. Se você ainda manda e-mail pra gente que a gente vai adorar ler. podcastsofaverso@gmail.com. A gente tem um grupo no Telegram se você quiser conversar com a gente. Tem um link de convite aqui no post do episódio. E muito obrigado por escutar até aqui. A gente se encontra semana que vem. Obrigado e tchau. Falou.